Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho conversar com vocês sobre uma obra muito complexa, que é O Som e a Fúria, do William Faulkner. Confesso que essa foi uma das obras mais difíceis que eu já li e vocês vão entender por que já já. Mas primeiro eu vou tratar dos elementos constitutivos de uma análise literária. Eu vou abordar a obra dessa forma para vocês entenderem melhor, porque se eu for explicar como ela é montada, não vai dar para entender nada. Então primeiro eu vou fazer uma explicação linear, bem segmentada, sem dar spoiler, e depois eu comento como é a obra e porque ela é complexa. Então vamos lá. Primeiro elemento, enredo. É a história de uma família americana, super tradicional em decadência. Essa família é composta por pai e mãe e 4 filhos. 3 homens e uma mulher e uma sobrinha. E também tem uma família de negros, eu ia falar escravos, mas não são escravos. Uma família de negros que trabalha para essa família. O que acontece? Essa família é totalmente desestruturada. E eu já vou apresentar os personagens para vocês entenderem por que ela é desestruturada. A mãe. O pai não aparece muito, né? Não aparece muito na história, ele não tem um papel muito representativo. Mas a mãe é uma figura fraca, que ela não consegue lidar com a realidade e qualquer coisa que foge um pouco do eixo a adoece. Então ela está sempre doente, está sempre tendo problemas, nada pode contrariá-la, e isso faz com que ela não tome as rédeas da situação e tudo corra meio sem controle, ou o que é pior, as coisas acontecem de modo que quem é mais forte não quer dizer bom caráter necessariamente, quem é mais forte acaba fazendo valer sua própria vontade. Tem o poder de instituir o real. Um dos filhos, o Benji, ele é deficiente mental. O outro filho tem uma sensibilidade super exacerbada. O terceiro filho, ele é mau caráter. Ele é rancoroso, ele é maldoso e é super agressivo. A sobrinha, ela é uma adolescente de uns 17 anos e porque se relaciona muito com esse tio que é mau caráter e agressivo, ela é muito rebelde. E ela fala várias vezes que ela seria até diferente se o comportamento dele com ela fosse diferente. A filha, ela é uma pessoa assim, dadivosa, né? Ela não tem muito apego ao seu próprio corpo e enfim, ela tem um comportamento que alguns consideram promíscuo. O relacionamento entre eles, que é uma questão bem complicada. A família é desestruturada, o relacionamento entre eles é desestruturado também. Os 3 irmãos têm um relacionamento muito peculiar com a Cad, que é a moça, a filha, a irmã. O Benji, que que tem problemas mentais, ele adora a Cad, porque ela cuidava dele e tal, é uma das 3 coisas que ele mais gosta na vida. O outro, o Quentin, ele é super sensível e também adora a irmã, e a gente tem a impressão que é um relacionamento incestuoso, até uma espécie de amor platônico e tal, mas a gente fica nessa dúvida. E o terceiro, que é agressivo, ele não tem assim, uma vez vagabunda, sempre vagabunda, é o que ele fala. Então a relação deles não é das melhores, né? E ele chega um momento que ele tira proveito dessa situação. Bem, enfim, eu não vou falar mais sobre essa história para não dar spoiler. Tempo e espaço. Sul dos Estados Unidos, como eu já disse, 1910, de 1910 a 1928. Perceba que é começo do século XX, então já não tem mais escravidão, né, pelo menos oficialmente. E já terminou a Guerra de Secessão, que foi do fim do século XIX, mais ou menos. Mas a relação dessa família tradicional com os negros que são empregados é uma relação marcada por preconceito, né? Porque os Estados Unidos tem essa coisa de negros e brancos bem marcada, né? Narrativa. Agora vem o que é mais difícil nessa obra. A narrativa não é linear. Tem vários focos narrativos e eu explico o quê? Quando a gente fala de narrativa, uma coisa é o relato, outra coisa é quem narra. Quem narra é o foco narrativo. A obra ela é composta em 4 partes. Cada parte é narrada, tem um narrador específico. E
parte tem um tipo de narração específica. Então, assim, cada parte um foco narrativo, um tipo de narração. E a organização do livro, essas 4 partes elas não são apresentadas de modo linear. Então, em ordem cronológica seria, primeiro a parte 2, depois a parte 3, depois a parte 1, depois a parte 4. Há um hiato temporal aí de 18 anos. Então, a parte 1, que não é a primeira, em termos cronológicos, é em 1928. Depois a segunda parte já é em 1910, né? Há um recuo no tempo. Depois volta para 1928. Então percebo que não há linearidade. E o que é mais difícil neste livro, né? É a narrativa, sim. Por quê? Porque boa parte é em fluxo de consciência, né? Eu sei que muita gente tem pavor de fluxo de consciência e também sei que muita coisa que é dita como fluxo de consciência não é fluxo de consciência, né? Eu ainda vou fazer um vídeo falando da diferença entre fluxo de consciência, monólogo interior e discurso direto e indireto livre. Então não vou me alongar nisso aqui. Mas eu vou dizer que nesta obra, aí sim a gente tem exemplo de fluxo de consciência. Mas não é fluxo de consciência 100% da obra, porque eu acho muito difícil, não sei se existe uma obra em prosa, um romance que seja 100% fluxo de consciência. Eu acho praticamente impossível. Por quê? Porque senão a gente não entende nada, né? A gente não entende nada porque as coisas vêm de maneira totalmente desordenada e a gente fica sem entender. E a prosa ainda tem o compromisso de comunicar, né? Em poesia você vê, e não tem problema nenhum fluxo de consciência em poesia, porque poesia é expressão, não é comunicação. Ela não tem o compromisso de comunicar, mas prosa tem. Então uma obra com fluxo de consciência, prosa, ela normalmente é intercalada por fluxo de consciência e uma narração mais linear. Então o que acontece? Por que essa obra é difícil? Toda hora eu estou falando isso, né? A primeira parte, ela é narrada pelo Benji, a pessoa que tem problemas mentais. Ele é mudo, então a gente tem acesso aos pensamentos dele em fluxo de consciência. Então assim, você começa a ler o livro, é fluxo de consciência de uma pessoa com problemas mentais. Então, os personagens são apresentados ali, só que você não sabe quem é quem, como eles se relacionam. E uma outra dificuldade nessa primeira parte, ele vai e volta no tempo. Então, assim, fluxo de consciência de fatos passados, fatos presentes, vários personagens, várias falas. A gente percebe que tem falas com erros ortográficos, ou seja, estão imitando a fala dos negros que não tem instrução, e então tem isso ainda para dificultar. A primeira parte a gente não entende quase nada. A segunda parte, ela é narrada pelo Kent, o irmão que é super sensível e gosta muito da Cad, que é a irmã. Ele é super sensível, então a gente já tem uma narrativa um pouco melhor, mas também tem fluxo de consciência. Só que é um fluxo de consciência diferente do primeiro fluxo de consciência. Porque o primeiro fluxo de consciência mistura tempo, espaço, aquela coisa solta, aquela coisa em sentido, a percepção. Porque o Benji, ele é deficiente mental, mas ele tem os outros sentidos muito aflorados, como o olfato, ele sente os cheiros e tal. Aí o Quentin, ele é muito sensível e quando a parte é de fluxo de consciência não tem pontuação, as frases ficam soltas pela metade, a própria estrutura do texto, a mancha do texto, ela fica totalmente deformada, né? Mas já é uma narrativa um pouco mais organizada do que da primeira parte. Já não tem o problema de deficiência mental, então embora seja fluxo de consciência, é um pouco mais ordenado. E aí também a gente já conhece um pouco melhor os personagens nessa segunda parte, né? Na terceira parte, quem é o foco narrativo é o Jason, que é o filho mau caráter. Ele é mau caráter e é o queridinho da mamãe, hein? Na parte do Jason não há fluxo de consciência, eu acho que é mais um monólogo interior. Vocês percebam como vai mudando? Na parte do Jason, monólogo interior. O que não quer dizer que as coisas sejam muito claras. A narrativa começa a ser um pouco menos cruel, a partir que você vai evoluindo de uma parte a outra. A forma de narrar é menos cruel com o leitor. O leitor começa, aos poucos ele vai se encontrando mais na obra. A quarta parte tem um narrador onisciente
que centra sua narrativa na Dilce, que é a negra que trabalha, né, para os brancos. Ela tem a família dela, ela mora lá, sei lá, uma casinha, um barraquinho lá, e tem os filhos que ajudam ela a cuidar do Benji, a cuidar da casa de modo geral. E ela é apresentada por esse narrador como uma pessoa mais centrada e equilibrada da história, né? Ela sabe tudo o que está acontecendo, ela sabe o que pode esperar de cada um, e aí que vai nessa parte que há uma narração totalmente linear, que a gente entende melhor o que acontece. E a gente vai montando o quebra-cabeça. Percebam que se essa obra tivesse sido contada de trás para frente em termos de narrativa, ou seja, primeiro o narrador onisciente, depois um outro com monólogo interior, depois um outro com fluxo de consciência e depois um outro com fluxo de consciência, mas mais confuso ainda porque ele tem problema mental, já seria confuso. Agora, contada dessa forma que o nível de dificuldade está no começo e aos poucos vai se dissipando, vai sendo um pouco menos difícil, torna o apego a essa obra uma questão de fé, né? É muito difícil, você cai na obra e, né, pra onde que eu vou agora? O que é isso? Que diabo é isso? É o que a gente se pergunta quando começa a ler. Mas você vai desbravando, vai indo, vai lendo, tem que chegar em algum lugar e você vai lendo, né? Acho que muita gente desiste de ler essa obra até chegar à metade, acho que muita gente desiste. Por quê? As coisas não são dadas. Com esse tipo de narrativa, as coisas não são dadas. Não há ninguém que explique o que está acontecendo. Aos poucos você tem que ir montando quebra-cabeça e até no fim entender. E não é por acaso que, eu acho que depois que escreveu, não sei quanto tempo depois que escreveu essa obra, o Faulkner, ele publicou um apêndice. Esse apêndice foi integrado às próximas edições. E nesse apêndice ele faz um histórico da família, Compson, eu acho o nome da família, desde o século XVII até o século XX. E aí ele fala dos antecedentes e vai contando o que aconteceu com um por um dos personagens. Ele explica o personagem, né, desde os antepassados até os atuais, e explica direitinho o que aconteceu. Ele vai além da obra, ou seja, termina a quarta parte e o apêndice ele vai num tempo posterior ao término, ou seja, o que aconteceu depois que terminou a obra, inclusive, né? Ele explica fatos da obra e o que aconteceu depois. Vocês percebem que o nível de clareza sobre o enredo vai evoluindo? Vai evoluindo até chegar no apêndice, que é a explicação maior. Tem coisa que você só entende por conta do apêndice. Então, assim, é uma obra que é difícil de ler? Mas vale a pena. Vale a pena porque ela é muito diferente de tudo. É uma experiência muito diferente de tudo. E por quê? Porque os grandes autores, quando escrevem, eles pegam esses elementos que eu apresentei, os elementos de um romance, né, os elementos que a gente analisa em análise literária, que é personagem, tempo, espaço, narrativa, enredo. Normalmente os bons autores, eles fazem o quê? Eles pegam um ou dois desses elementos e dão mais peso e subverte a ordem, trabalha melhor e deixa os outros razoavelmente estáveis. Machado de Assis, por exemplo, ele trabalha bastante a questão da narração e dos personagens, a densidade psicológica e tudo mais. Mas todo o resto ele deixa mais ou menos estável, porque os enredos do Machado de Assis são banais, né? Dostoiévski trabalha bem personagem, a narrativa do Dostoiévski não é boa, mas os enredos são bons. E todo o resto fica razoavelmente estável. O que Faulkner fez? Ele deu peso em tudo. Os personagens não são tranquilos. A questão do tempo nessa história não é linear, tempo e espaço não é linear, porque eu já falei, como eu já falei. A narração, tanto o relato quanto o foco narrativo, ele implode ou explode com essa estrutura. E o enredo também não é banal, não. Eu não quero falar, revelar muita coisa sobre o enredo. Qualquer coisa que eu falar, além do que eu já falei, já vai ser spoiler, né? Se vocês entenderem
essas coisas todas que eu disse já é suficiente para despertar o interesse para ler. Se eu começar a descrever mais coisas que acontecem na obra, já perde um pouco da graça, porque essa estrutura faz com que a gente ainda se mantenha preso à obra, porque você fica curioso para entender, né, as relações, o que acontece, o que aconteceu com o outro que foi largado na narrativa na parte anterior. E aí eu acho que é a curiosidade que a gente sente que faz com que a gente continue, né, firme e forte, porque não é fácil. Todos esses elementos são muito trabalhados, né? Muito bem trabalhados. Um outro fator que também dificulta um pouco é que os personagens, os nomes deles se repetem. Então tem o Jason pai e o Jason filho. Aí quem é o tio também é a sobrinha. Então homem e mulher, pensem, tio, sobrinha. Os nomes vão se repetindo. Depois que a gente vê o apêndice da história, desde os antepassados, a gente vê mais repetição ainda. Por quê? Porque é uma família tradicional. Então é um romance que mostra a decadência dessa família, a decadência em vários sentidos, que é uma decadência financeira também e é uma decadência estrutural do núcleo familiar, porque a família é mal estruturada. A decadência é estrutural e a estrutura é decadente. Não sei se dá para perceber. É uma obra difícil? É. Mas vale a pena. Depois que você termina, você não se arrepende de ter lido. Muito pelo contrário, você fica até orgulhoso porque você deu conta. Faulkner é realmente um autor que contribuiu muito com a literatura, né? A contribuição dele é inestimável, porque eu nunca li nada parecido com isso, né? Eu acho que depois dele muita gente deve ter feito algo parecido, né? Não é à toa que ele ganhou o Nobel. Não é à toa que esta obra está na lista da Revista Bravo e da Revista Bula. 100 livros essenciais da literatura mundial da Revista Bravo e os 100 melhores livros de todos os tempos da Revista Bula. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, de dar um joinha, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de comentar. Fala pra mim se você já leu, se não leu, tem vontade de ler, se tem medo, o que você achou, gostou, não gostou. É uma obra que ou amam ou odeiam, porque ela não é fácil, certo? Gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigada por assistir. Até mais.